E aí, gente, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o livro Nebulosas, da Narcisa Amália. Esse aqui é um dos livros mais entruncados da lista da FUVEST. Se você vai prestar o vestibular ainda esse ano, se você está aí na reta final, fica comigo até o final do vídeo que eu vou dar algumas dicas, tá? Mais gerais, até porque esse livro aqui, você não vai ter que se preocupar tanto com a história dele, mas sim sobre a estrutura e como fazer uma análise comparativa durante a sua leitura desta obra. Se você chegou aqui de paraquedas, tem uma playlist, eu vou deixar o link aqui, é o primeiro link da descrição, onde tenho todas as resenhas até o momento sobre os livros da FUVEST, tá? Então, se você ainda não viu aqueles vídeos, veja lá, eu recomendo que você veja um atrás do outro. São resumos mais gerais mesmo sobre as obras, está ajudando muitas pessoas, muitos alunos ao longo do ano de 2025, então acredito que vai te ajudar também. Nebulosas é um livro que nem todo mundo conhece, eu mesmo não conhecia até ver a lista da FUVEST, tá? A Narcisa Amália é uma dessas autoras que veio ali na leva da Lísia Floresta, que é uma das autoras, inclusive, cobradas na lista da FUVEST desse ano, no que diz respeito à presença feminina na produção de literatura. É um livro de poemas, tá? Ou poesia, enfim, que vai misturar aí o lirismo, a subjetividade, um pouco da rotina, do saudosismo, enfim, são os temas gerais desta obra. Eu li minha edição aqui no Kindle, tá? Da Penguin, inclusive, se você tiver ainda para escolher qual edição você vai ler, eu sugiro demais que você leia a edição da Penguin, porque ela é muito completa, ela tem um texto introdutório muito bom, é quase como se fosse uma aula, então eu recomendo demais essa edição. Esse livro aqui ele é considerado por muitos uma das primeiras coletâneas publicadas por uma mulher. Ela vai receber alguns títulos, né, a autora, ao longo da sua vida, porque ela foi uma dessas autoras que ficaram há muitos anos desconhecidas, a gente está começando a conhecer mais sobre seus textos, tá? E principalmente porque ela vivia num contexto de escassez, né? Um contexto extremamente machista, né? Demarcado por uma questão de gênero. Então, Nebulosas é de fato uma das obras para a gente conhecer, principalmente para quem gosta de poesia e nunca leu nada da autora. Quando eu falei no início do vídeo que você não vai precisar se preocupar tanto com a história do livro, mas sim com a estrutura, é porque, por se tratar de um livro de poesias, uma coisa que eu faria muito se fosse você e aí já vai uma dica, né? Enquanto você está lendo o livro, que é dividido em 3 partes, vá traçando comparativos com as fases do romantismo. A primeira fase do romantismo, a primeira parte do livro, a segunda fase, o meio do livro, e a terceira fase do romantismo, a última parte do livro. A primeira parte do livro é aquela ligação ao romantismo, né, uma fase meio indianista, então alguns textos que vão beirar aí a questão da exaltação à pátria, né? Embora todas as poesias da autora vá beber muito nessa melancolia que vai circundar em todas as suas poesias. Mas nessa primeira parte do livro a gente vai estar realmente entrando em contato com esses textos que são um pouco mais geralzão, né? São textos que a gente geralmente encontra em outros autores da sua mesma época, né, como o próprio Gonçalves Dias e tudo mais. A segunda parte do livro é aquele romantismo mais byroniano, né, mais melancólico, mais amoroso, mais melodramático, né? Então são poesias que vão realmente voltar seus olhos mais para uma questão amorosa, tá? E a gente lembra aí também, por exemplo, daquele livro Os Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe. Então é um pouco nessa vibe assim, né? Claro que não teve o mesmo impacto que o livro do Goethe, por N fatores, principalmente por uma questão de gênero. Então são poesias que vão aí realmente se debruçar internamente, né, sobre os sentimentos da autora em relação não somente a alguém ou a algum lugar, mas sobre a sensação de voltar às suas raízes, né? A Narcisa Amália foi uma menina muito benquista na sua época, ela recebeu elogios de Machado de Assis, enfim, outros autores da época, e ela vai nessa fase, né, nessa segunda fase, olhar para um lado mais sentimental, mais introspectivo, levando em consideração, obviamente, que, enfim, até os seus últimos dias, a sua rotina era muito pautada nas questões domésticas, né? Essa é uma questão muito inerente de todas as autoras que estão sendo colocadas aí para a gente conhecer na lista da FUVEST. Então, se eu fosse você, eu prestaria muita atenção nessa segunda fase, tá? Tanto do livro quanto do romantismo, porque é uma fase que costuma cair muito em vestibular, de diversas formas, né, interpretando de diversas maneiras. Então, se você tiver dificuldade para ler algumas destas passagens, eu sugiro que você leia em voz alta, vai ajudar. Eu tive um pouco de dificuldade nessa segunda parte do livro, tá? Porque são poesias às vezes até um pouco mais longas e o leitor se cansa, mas vai dar tudo certo no final. A terceira parte do livro, Nebulosas, é aquela parte mais condoreira, digamos assim, né?
ela vai traçar algumas críticas ao sistema escravocrata da época, né? Então, ela é também uma das autoras que lutou, embora seja através da ficção, né? Por um sistema um pouco mais igualitário, né? A gente tem que lembrar, assim como as outras autoras, que elas eram frutos da sua época. Então acaba que, em alguns momentos, em alguns textos, elas acabam reforçando certos estereótipos e certos estigmas das pessoas negras, enfim. Mas era algo que, no geral, no frigir dos ovos, era um pouco mais a favor dessa liberdade, essa crítica, né, aos senhores. Então é algo para se prestar atenção também nessa terceira etapa, tanto do romantismo quanto mesmo do livro Nebulosas. O próprio nome Nebulosas mesmo, né, ele vai fazer essa associação com o universo, com a subjetividade, com o lirismo. Por isso que eu digo, não existe uma história linear nesse livro aqui não, tá? O que a gente acompanha aqui são poesias que vão se conectar e vão se dissipar, realmente como uma nebulosa. Então, assim, é realmente uma forma do leitor e do aluno que vai prestar um vestibular ou que vai ler por curiosidade esse livro, entender que, independente do tema que você vai estar lendo na poesia, ele vai ser sempre autorreflexivo. Existe uma autora que escreve e uma autora que se insere, e isso vai se misturando. Então pode se confundir em algum momento, mas é algo a se prestar atenção e se levar em consideração. Em relação à importância da autora para a cena, né, para o contexto, a Narcisa Amália ela é considerada uma das pioneiras em poesia no Brasil, tá? Uma coisa muito importante também a ser levada em consideração aqui é que ela, também como as outras mulheres dessa lista, foram colocadas à prova em diversos momentos, porque os homens da sua época, seja através dos jornais, né, dos pasquins da vida, eles não criticavam necessariamente diretamente a sua qualidade literária, né? Era sempre um viés meio de juízo de valor. Então era como se o status, né, o ethos dessas mulheres chegassem antes do que a sua produção de fato. Então, assim, às vezes rolavam alguns elogios sobre os escritos da Narcisa, mas era sempre assim, num tom de espanto. Nossa, uma mulher escrevendo bem? Como assim? Então era sempre nesse lugar, atravessado pelo machismo, né, pelo sexismo, enfim. É um contexto onde vai beber um pouco dessa influência da Revolução Francesa, né, os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade. Então é bom também fazer esse parâmetro. Bom, e no geral, o Nebulosas é um livro interessante, vale a pena a leitura. Ele vai realmente puxar o leitor por esse íntimo. Então, se você não entender alguma poesia, para um tempo, leia em voz alta, faz essa releitura mais tranquila, eu tenho certeza que você vai entender. E as palavras que você não conhecer, não tem problemas, porque no fim dessa edição da Penguin tem um glossário completo com todas essas palavras, tá? Existe uma nota do tradutor, aliás, do revisor, se não me engano, que ele vai dizer que a Penguin meio que decidiu por manter alguns termos que a autora colocou originalmente, para que não quebrasse esse sentido. Então fica aqui mais uma vez a minha recomendação dessa edição da Penguin, e vai fazendo esses parâmetros, né? Como a poesia pôde ser utilizada também como ferramenta de liberdade, como pôde também ser ferramenta de desabafar para o mundo uma potência em gênero e em literatura. Se você, assim como eu, não conhecia Narcisa Amália, é muito importante pontuar que essa sua obra foi publicada quando ela tinha 20 anos, então era uma jovem escritora, já colocando então suas garrinhas de fora e nos trazendo essas histórias e esses seus sentimentalismos que fazem da escrita da Narcisa uma potência de fato. Então, autora, poetisa, jornalista, ela fazia parte dessa tríade ali que estava dentro então das produções de sua época, mas que infelizmente, devido a um machismo estrutural, não conseguiu colocar adiante as suas publicações. Mas não tem problemas não, tá? Não tem problemas porque a gente hoje, o leitor da contemporaneidade, consegue então entrar em contato, e fica aqui também os meus parabéns para a lista da FUVEST por ter colocado então a Narcisa Amália aí no seu rol de leituras obrigatórias para a prova de 2025. E se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal. Tem muita gente que assiste esses vídeos de resumos e análises e não se inscreve. Então fica aqui mais uma vez o meu pedido de se inscrever também, né? Não custa nada, é de graça, e apoia esse pequeno produtor literário. Eu vejo vocês no próximo, e é isso. Até a próxima. Tchau!